Hoje vamos falar sobre as mitocôndrias. Mas afinal, o que são as mitocôndrias? As mitocôndrias são um dos tipos de organelas celulares. Podemos dizer que as organelas celulares são como órgãos das células e as mitocôndrias apresentam função principal de respiração celular. Mas antes de falarmos dessa função, vamos comentar sobre a teoria mais aceita acerca de sua origem. De acordo com a teoria endossimbiótica, as mitocôndrias eram organismos livres e, assim como as bactérias, eram organismos procariontes, ou seja, organismos que não possuíam um núcleo celular delimitado por uma membrana. E, além disso, eles eram organismos aeróbicos, ou seja, utilizavam do oxigênio para obtenção de energia. Nesse contexto, a hipótese afirma que um ancestral da mitocôndria, em algum momento da história, teria sido absorvido por um ser ou uma célula anaeróbica. E com o tempo, esses organismos criaram uma relação de simbiose, no qual um tinha maior aproveitamento energético e o outro tinha abrigo e proteção. Essa relação deu tão certo e tão duradoura que esse ser absorvido atualmente é as mitocôndrias, que a gente encontra nas nossas células. E algumas evidências podem comprovar que essa teoria está certa, e elas são as seguintes. A presença de uma dupla membrana nas organelas das mitocôndrias, uma interna, que seria já a membrana que as células possuem, e outra externa, que, segundo a teoria, seria uma parte da membrana plasmática do ser que absorveu as mitocôndrias. Outra característica é que as mitocôndrias são responsáveis pela própria reprodução, por uma denominação de reprodução que se chama fissão binária. Outro ponto importante é que elas apresentam DNA circular, semelhante aos seres procariontes. Por isso que a teoria afirma que provavelmente as mitocôndrias no passado seriam seres procariontes. Mas, e qual é a função das mitocôndrias dentro das nossas células? Basicamente, elas apresentam função principal de respiração celular. Sabe-se que, sem energia, o nosso organismo não sobrevive. E justamente as mitocôndrias que são responsáveis por produzir energia pelo processo de respiração celular. Elas são encontradas em quase todos os organismos eucariontes. E os organismos eucariontes estão incluídos nos grupos dos fungos, plantas e animais, assim como a gente. Nesse viés, para a obtenção de energia, elas convertem o açúcar, que provém da nossa alimentação, e o oxigênio, que vem através da nossa respiração, em gás carbônico, água e energia, através de um processo de oxidação do carbono. Assim, essa energia obtida através desse processo é usada na célula para sua sobrevivência e usada também para a funcionalidade das demais funções que a célula vai desempenhar ao longo do seu dia. Vale ressaltar que diferentes células apresentam diferentes quantidades de mitocôndria. Por exemplo, os glóbulos vermelhos, que apresentam função principal de transporte de oxigênio e gás carbônio, não demandam de energia para fazer esse serviço, por isso não apresentam mitocôndrias. Porém, as células musculares, por exemplo, apresentam um grande gasto energético e, por isso, apresentam milhares de mitocôndrias dentro de suas células. Outra curiosidade muito bacana sobre as mitocôndrias é que o DNA circular das mitocôndrias é herdado apenas da mãe. Ou seja, o DNA mitocondrial da minha mãe é semelhante ao da minha avó, que é semelhante ao da minha bisavó e que é semelhante ao meu. E assim sucessivamente, porque só vem da parte materna da família. E isso é muito importante porque a partir disso é possível criar árvores genealógicas e, além disso, calcular a distância de ancestralidade que uma pessoa tem da outra. Claro, só na árvore genealógica matriarcal. É isso, galera. Chegamos ao fim. Espero que todos tenham gostado e aprendido um pouco sobre a mitocôndria.